Fala turma, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal. E a ideia dele é bem simples, compartilhar com vocês diariamente um ativo ou um mercado que esteja muito próximo de ofertar uma boa oportunidade para a gente estar surfando. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de aprender de forma prática a execução de tempo, preços, fundamentos através desses vídeos. Além, é claro, de possivelmente estar surfando os mesmos trades do que eu. Então não esqueçam, aquele apoio de vocês, aquele apoio sincero e recíproco de comentar, curtir, quem sabe até compartilhar com um amigo, vai ser de muita importância. E para começar com o pé direito, nada mais justo da gente pegar o dólar, até porque é aquilo, entendeu? O direcional do dólar, a gente tem o direcional do mundo, ok? E o dólar, hoje, ele traz uma condição de mercado muito interessante. Ao longo desses vídeos vocês vão entender do porquê a gente não somente pode, mas deve priorizar com muita maestria operações de compra ao longo dessa semana, ok? Mas vamos lá. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender qual é a narrativa atual. Quando eu falo narrativa, eu estou falando do movimento, da necessidade principal do mercado. E para a gente entender a necessidade principal do mercado, precisamos entender de onde estamos vindo, ou seja, fechamento de 2025, onde a gente teve o Fed sinalizando o quê? Que ele enxergava, ele tinha uma perspectiva, ele enxergava uma expectativa de mudar a sua política monetária, saindo de uma política restritiva para uma política de afrouxamento. Ok? Como assim, Vale? O que significa? Juros altos, mas sem previsão de corte, seria a nossa postura restritiva. Já a postura de afrouxamento é quando ele enxerga que consegue cortar juros sem causar um super estímulo econômico, ou seja, sem causar aquele desequilíbrio. E ele sinalizou isso pra gente no final de 2025, onde ele enxergava ao longo de 2026 realizar 2 cortes e talvez iniciar um movimento mais consistente de cortes consecutivos em 2027. Porém, o que a gente está enfrentando hoje? Qual é hoje a condição global do mercado? Estados Unidos versus Irã. E o que aconteceu logo assim que os Estados Unidos invadiu o Irã? Tivemos o Estreito de Hormuz, né, sofrendo ali uma pausa temporária na navegação. Consequentemente, o que a gente precisa entender disso? Que 20% de toda a oferta global de petróleo passa por aquele cantinho. Então, se eu consigo especular que se eu consigo afirmar que reduziu a oferta do barril de petróleo, automaticamente eu espero que o preço dele suba. Menos oferta, a demanda é a mesma, os preços sobem. Só que se eu tenho o preço do barril de petróleo disparando, eu também posso especular o quê? Que a logística vai ficar mais cara, a energia vai ficar mais cara, tudo tende a ficar mais caro. Os bens e serviços tendem a ficar mais caros. Se os bens e serviços ficam mais caros, logística e tudo mais, o que eu posso especular? Opa, vem inflação por aí. E o que a gente não pode esquecer é que o preço do barril de petróleo ele saiu de 65 dólares antes dessa invasão dos Estados Unidos para até o fechamento da última semana a quase 100 dólares o barril, ou seja, valorizando mais de 50% nesse curto espaço de tempo, enfatizando essa expectativa de um viés inflacionário global, ok? Então, se o mercado consegue trabalhar essa expectativa de um viés inflacionário global, para o dólar só resta um direcional, sendo ele qual? Alta. Mas por que vale? Não seria o ouro, né, uma alta infinita? Toda vez que tivermos um contexto bélico, né, toda vez que tivermos um contexto de conflito armado, o esperado é que o ouro se valorize. Porém, não necessariamente ele vai seguir essa regra. Vai depender muito do prêmio futuro. Hoje, o mercado ele enxerga muito essa expectativa inflacionária global, consequentemente, os títulos de longo prazo, 10 anos, 30 anos, acabam se valorizando. E se o mercado vê esses títulos, né, os bonds americanos se valorizando, os de longo prazo, eles deixam de comprar ouro e passam a comprar dólar. Porque o ouro não paga dividendos, por mais que ele seja um ativo de reserva de valor. Já o dólar, ele tendo seus juros real rendendo bem, rendendo principalmente acima da inflação, se torna muito mais interessante, muito mais atrativo comprar dólar do que ouro. Ok? Então por isso que esse contexto atual lá do Oriente é muito benéfico para o dólar continuar se valorizando. Tá bom? Alinhado a isso, a nossa semana atual é uma semana de poucos drives, né? A gente vai ter somente o PMI americano e a confiança do consumidor, sendo que esses dois indicadores vão sinalizar exatamente como que o mercado vai se comportar mediante esse contexto do Oriente, né? Porque esses dois indicadores já vão sinalizar se a gente pode ter a inflação subindo já no próximo mês, né? No mês de abril, ou não. Enfim, então, pegando tudo isso, só sobra um direcional macro para a gente esperar para o dólar, alta.
Aí pegando essa narrativa macro, o que sobra pra gente? O preço. Né? A gente vem aqui e faz essa interpretação lógica do preço. Primeiro, tivemos nosso início de ano, né? Nosso querido janeiro, liquidando a mínima de 2025. Movimento bem bonito, inclusive, ó. Você vê que o preço veio, liquidou a mínima de 2025, não sustentou e falhou nesse rompimento, ok? E o que vocês precisam colocar em mente, galera? Desbalanços que antecipam rompimentos ou capturas de liquidez, eles normalmente são desbalanços muito mais funcionais. Então aqui, ó, no gráfico semanal do nosso querido DXY, que representa o dólar, a gente tem esse super desbalanço, né, esse super fair value gap, que foi invertido, inclusive, que antecipou essa liquidação do fundo de 2025. Então aqui, ó, nós já temos nossa matriz de maior relevância em relação a esse preço de referência atual, ok? Aí o que sobra aqui pra gente? Opa, vamos contextualizar agora esse último movimento. Para esse último movimento, o que a gente precisa ter em mente? Que a nossa penúltima semana, ó, não foi liquidada nem a máxima dela, nem a mínima dela. Então, tudo que acontecer aqui dentro, a gente pode especular que é o quê? Que o preço está acumulando. Se o preço está dentro de uma acumulação, nada mais justo, né? A gente esperar pelo quê? Pela manipulação dessa acumulação e a continuidade desse preço. Então, de forma resumida, a gente pode literalmente apregoar esse tipo de expectativa para o dólar, tanto para essa semana, quem sabe ele já faça esse movimento nessa semana, ou na próxima. Lembrando, a próxima semana vai ser semana de payroll. Teremos ali na sexta-feira payroll, né, o NFP, ganho médio por hora, taxa de desemprego, e tudo isso, de acordo com as projeções nos demais sites por aí, vocês vão ver que estão bullish para o dólar, ok? Ou seja, tanto essa questão geopolítica lá no Oriente, quanto a questão da economia americana, tudo está direcionando o dólar para ele continuar essa alta anterior, para ele continuar esse rally, ok? Caindo aqui para o diário, ó, na realidade, mantendo no próprio semanal, no semanal a gente enxerga claramente aqui esse breaker, né, responsável pela liquidação do fundo, e caindo pro semanal, e caindo pro diário, a gente enxerga sobrepondo nossa inversão do semanal, esse desbalanço do diário, né, que não deixa de estar sendo sobreposto por esse breaker, virou um reclaimed, ó, bloco, preço veio, liquidou o fundo interno e o topo interno, aí na função inicial dele ele foi e falhou, aí segurou aqui um pouquinho, depois foi invertido, enfim, a gente tem esse reclaimed ancorado bem nos 50% da nossa inversão do semanal, e também a gente pode esperar o que por desse movimento? Aquele OTE padrão, né? Ou seja, 62, 70 ou 79 deste movimento anterior, tá bom? Eu especulo, inclusive, é o que eu vou estar mais otimista do preço estar trazendo pra gente, elaborando pra gente, vai ser aqui os 62 desse movimento, tá bom? Tá muito digno, tá bem desenhado, tá bem característico, muito bem confluenciado. A gente tem todas as matrizes, tanto semanal quanto diário, tudo ancorado pelo mesmo movimento, e tudo indica que a gente vai ter a liquidação dessa semana retrasada antes de subir, tá bom? Até porque a gente teria aqui, ó, a primeira fase, o preço vem, faz mais uma fase, depois manipula e sobe, ó. Ficaria 10/10. Deixa eu só desenhar isso aqui bonitinho para ficar bem didático para vocês, ó. Talvez o 4 horas fique melhor. 4 horas não, o próprio diário. Ó, primeira fase, segunda fase mais ou menos por aqui, e a gente pode esperar manipulação para esse preço continuar, tá bom? É o que eu vou esperar para o dólar, tanto para essa semana quanto para as próximas. Lembrando, essa semana a gente só tem PMI e confiança do consumidor, então automaticamente é uma semana que tende a ser muito mais direcional quando esse preço for embalar. Então, se ele inventar de manipular entre amanhã, terça-feira, ou depois de amanhã, quarta-feira, dentro dessa matriz, qualquer confirmação superior ao período de tempo 30 minutos, cara, você deve confiar nessa confirmação bullish e atuar com base nela, porque muito possivelmente pode ser ali o seu fundo semanal. Se vier na terça-feira esse movimento, aí a gente vai ficar na expectativa de uma semana clássica, ou seja, segunda-feira abriu, terça-feira manipulou, fez o fundo da semana, subiu quarta e quinta faz o topo da semana, retrai e tem o fechamento. Ou seja, o movimento clássico. Se vier na quarta, que é o dia que eu acredito que vai ser a maior possibilidade, ele vai vir,
manipular ali na nossa querida quarta-feira, construir o fundo da quarta-feira e expandir na quinta e na sexta, né? Aquele perfil padrão de reversão na quarta-feira. Então, galera, hoje é isso. Esse é o ativo do dia e quem sabe, e deixa aí nos comentários qual ativo vocês querem que eu traga para as próximas horas, no caso amanhã. E não esqueça, se curtiu, deixa aquele likezão para estar fortalecendo esse conteúdo e tá me motivando a estar trazendo cada vez mais para vocês.